Segunda parte do Você é Lei com Moisés Absan, falávamos só para os espectadores que começaram a acompanhar-nos agora sobre casos inéditos, quando as pessoas aplicam para a cidadania, mas que ao aplicarem há 10, 15 anos atrás, 6 anos atrás, para a residência permanente, fizeram uma aplicação fraudulenta, dizendo que trabalhavam no sítio que acabaram por nunca trabalhar. Isso pode prejudicar depois na aplicação para a cidadania americana. Mário, é bem claro. Se uma pessoa conseguiu o green card através de encontrar trabalho, mas nunca trabalhou para esse lugar, não é boa ideia para dar entrada na cidadania americana, porque 100% o fiscal vai perguntar para você trazer o imposto daquele ano, e quando não veja que você trabalhou para essa firma, eles vão tentar para tirar seu green card. Mesma coisa se você recebeu o green card através de anistia das fazendas, falando que você trabalhou numa fazenda que você nunca trabalhou, o risco é muito alto que muitas dessas fazendas já foram descobridas, os patrões da fazenda, os donos, foi a cadeia. Então, se você apresenta para a cidadania americana, eles vão verificar a lista e se o nome da sua fazenda está nessa lista, você vai perder tudo. É preciso, portanto, ter um cuidado e melhor não aplicar para a cidadania americana. E se tem qualquer dúvida, leva seu caso para um advogado, ao mínimo, nem se ele não faz o caso, faz uma consulta para ver se vai ter problema ou não. Na primeira parte do programa já vimos aqui alguns casos de residentes legais que se casam com cidadãos americanos e podem requerer a cidadania americana 3 anos depois. No caso, por exemplo, de crianças que são filhas de pais americanos, mas que elas não são americanas. Em que ponto, qual é o status em que estas crianças ficam? O estatuto oficial que estas crianças ficam perante a lei? Tem uma lei que foi aprovada, eu penso que era 2002, a Child Citizen Protection Act, que fala se um dos pais é cidadão americano, quando a criança nasce, e se a criança tem menos de 18 anos de idade, a criança só tem que ter menos de 18 anos de idade. Se um pai torna cidadão americano, a criança é cidadão automático. Então, não é preciso fazer aplicação conjunta da criança? Não, se a criança está aqui com green card, a mãe torna cidadã americana, a criança tem menos de 18 anos de idade, a criança vai ser automático. Se a criança está fora do país... Mas é necessário mencionar o nome da criança nessa aplicação, claro, do pai ou da mãe. Eles perguntam isso. Mas nada tem que ser feito, a criança não tem que aplicar para nada. Só vai no correio e aplica para passaporte americano, and that's it. Mostrando prova que a mãe é cidadã americana. Agora, se a criança está fora do país e não tem residência, e o pai ou a mãe torna cidadão americano e a criança tem menos de 18 anos de idade, o que tem que ser feito? Tem que aplicar para a criança para entrar no país com green card. Mas o minuto que essa criança põe suas pernas no chão, ele é cidadão americano. Não tem que fazer nada mais, vai para o correio e aplica para passaporte americano. E normalmente quanto tempo é que demora esse processo? 30 dias. Se a criança viver fora se viver no estrangeiro, não nos Estados Unidos, e tiver que esperar pela residência legal para poder viajar para os Estados Unidos? Vai demorar 8, 10 meses para trazer a criança aqui. Agora, se tem jeito para trazer a criança como turista, pode tudo ser feito aqui. Mas se não, a criança espera 8, 10 meses para receber o documento para poder entrar como residente legal, entra no país, imediatamente é cidadão americano. Vamos agora, então, ouvir os espectadores que estão ali. Vamos começar com o primeiro desta noite. Muito boa noite. A minha pergunta é, tenho 65 anos, mas tenho só 13 anos de estar nos Estados Unidos. Quero fazer-me cidadão americano, mas em português. Tenho que esperar para ter 15 anos da América. Mas a minha pergunta é se posso pôr os documentos para a cidadania 3 meses antes de fazer os 15 anos. Ou tenho que ter mesmo os 15 anos feitos de estar nos Estados Unidos. Muito obrigada.
Fica aqui o essencial desta senhora. Eu Moisés percebeu. eu escutei quase nada. Esta senhora quer aplicar para a cidadania americana, no entanto, ela fala aqui em 15 anos menos 3 meses. No fundo, são apenas necessários 5 anos menos 3 meses. É 5 anos menos 3 meses. Que ela tem que ter o green card para 15 anos. Não 15 anos menos 3 meses. 15 anos. Para tomar a prova em outra língua, você tem que ter o green card. Penso que também foi o que esta senhora referiu, para conseguir fazer o teste em português, em português no caso. Mais uma vez, tem que estar com o green card na mão para 15 anos e ter mais de 55 anos de idade. Ou tem que ter o green card na mão para 20 anos e ter mais de 50 anos de idade. Esse é um assunto. Isso não tem nada para ver com residência. Isso é só para tomar a prova em outra língua. Mas para qualificar para a cidadania, você precisa de residência. E a residência é assim. 3 anos se você recebeu através de um casamento e ainda vive com essa pessoa. Ou 5 anos para todos outros casos. De 3 ou 5 anos, você pode dar entrada 3 meses antes. Aí que está. Espero que esta senhora tenha ficado esclarecida. Moisés, nos bastidores políticos dos partidos, fala-se, enfim, de poderem votar algumas leis de que filhos de ilegais que nascem nos Estados Unidos que deixem de ter a cidadania americana. Será que isso vai ser verdade no futuro? Não, isso não tem jeito. Eu vou explicar a razão. E é só feito só para... Parece que alguns políticos do Partido Republicano se batem para que isso seja aprovado. É só uma coisa política para pessoas falar que eles estão lutando contra essas pessoas ilegais. Mas para mudar essa lei, tem que mudar a Constituição americana, que é difícil. Eles têm que ter 2/3 do Congresso para votar, que quer fazer isso, que é uma grande dificuldade, e depois precisa 75% de todos os estados para votar para isso. É impossível, nunca vai acontecer. Mas eles fazem isso só para criar como se chama? Um sentimento que eles querem lutar para a América, mas no fim vai para o lixo. Portanto, os pais podem ficar descansados em casa. Não me preocupa disso. Que isso é brincadeira. Não será uma realidade num futuro muito próximo. Vamos passar a ouvir mais um espectador em linha. Muito boa noite. Eu sou cidadania aqui na América e gostaria de saber, eu vou casar com um brasileiro que está aqui ilegal, mas ele veio pelo México, mas está aqui mais do que 10 anos e gostaria a melhor forma para legalizar ele. Obrigada. Obrigado nós. Então, boa noite. a mãe... Esta senhora é americana, vai casar com um brasileiro que reside ilegalmente neste país há mais de 10 anos e entrou pela fronteira com o México. Ok. 10 anos levava esse caso para 2001. A única coisa que falta da informação é se ele deu entrada em um caso com a imigração ou Departamento de Trabalho antes de 30 de abril de 2001. Porque se ele tinha feito isso, ele podia qualificar para a Lei 245I e podia pagar $1.000 de multa para evitar a sair do país. Por quê? A lei é assim hoje. Se uma pessoa entrou pela fronteira, casa com americana, não tem direito de receber o green card dentro dos Estados Unidos. Porque para receber o green card dentro dos Estados Unidos, você tem que entrar legal, com visto, ou se você está ilegal, você prova que deu entrada em um caso antes de 30 de abril de 2001, quando a lei mudou. Então, nesse caso, a probabilidade, ele não deu entrada, porque ele entrou justo em 2001, ela vai poder aplicar para ele, vai demorar 10 meses para receber a primeira aprovação, mas ele vai ter que voltar para o Brasil para receber o green card. E quando ele sai do país, ele vai ser castigado. A lei fala que ele tem que ficar fora do país para 10 anos. E, claro, é muito tempo, mas existe uma dispensa, que a pessoa pode trazer ele menos tempo. Pode ser 6 meses, 1 ano e meio, para eles voltar. Então, o que acontece? A pessoa
os dois vão na entrevista no Brasil, o fiscal aprova que o casamento é verdadeiro e depois ele dá uma olhada no perdão. Mas esse fiscal em Brasil, não tem direito de fazer uma decisão na dispensa. Ele tem que mandar o caso que ele crê que é bom para Peru. Peru é o país que toma conta de todas as aplicações para perdões na América Latina. E, o consulado americano faz isso. Então, eles estão recebendo muitos casos de todos os países aí. Então, demora mínimo 6 meses para ele levantar o caso. E depois 6 meses mais, até que eles fazem a decisão em quase todos os casos. Então, é uma complicação e essa parte não pode ser feita, senhor advogado, porque para ganhar esse caso tem que fazer muitas coisas. Porque tem que provar que o americano ou americana aqui vai sofrer extremamente se o esposo não pode voltar. E essa prova é difícil. Mas tem outro caminho. Dá entrada no processo aqui, recebe a primeira aprovação em 10 meses, mais ou menos, e depois guarda tudo numa gaveta. E esperamos para ver se tem uma reforma das leis. Porque isso ainda está no ar. Se Obama não aprova uma reforma antes do próximo 2 anos, a probabilidade é que ele não vai ter o segundo termo. E ele sabe isso. Então vamos ver. Boa sorte. Vamos então aguardar para ver. Vou passar agora lá a ler um e-mail de um senhor chamado António, que vive em Newark, New Jersey. Boa tarde, diz ele no e-mail. Vim para os Estados Unidos em março de 1988, saí em março de 1993, voltei a entrar em abril de 1998. Saí de novo em agosto de 2000. Mais uma vez, desculpa. Ele entrou nos Estados Unidos pela primeira vez em março de 1988, saiu em 1993, em março também, voltou a entrar em abril de 1998 e saiu em agosto de 2000. Voltou a entrar em 2002 e ficou até agora. Entrou sempre com visto de turista, tem um filho de 21 anos, cidadão americano, ele pode legalizar, também tem contrato de trabalho metido, que apliquei desde 2002, contrato através da construção civil. Gostaria de ter uma resposta. O caso vai ser muito complicado para esse homem. O que aconteceu aqui, o filho, que é cidadão americano, ele pode aplicar para o pai e normalmente só demorava 6, 8 meses, porque o pai entrou com visto de turista. Então, essa parte é bom. Mas que ele falou que ele saiu umas vezes, os primeiros entradas e saídas não afeta nada. Mas aquela saída no ano 2000 ou 2002... Saiu em 2000 e voltou em 2002. Portanto, há 9 anos. Aquela saída em 2000, ele já estava ilegal no país. E o que aconteceu? A lei mudou em 97. Então, por razão que ele ficou ilegal no país, mais de um ano, depois saiu, e depois ele voltou, mas quando ele vai aplicar para a residência, eles vão verificar todas as entradas e saídas e vão saber que ele saiu do país. Quando isso acontece, ele perde o direito para 10 anos para receber o green card. E como eu falei antes, existem dispensas, mas você não vai acreditar isso. Não existe dispensas se seu filho está aplicando para você. Entende? Porque nós temos que provar dificuldade para o cidadão americano. Não existe... Mas a dificuldade é só para esposa, esposo, mãe e pai. Não para crianças. Então, se ele não tem uma esposa americana, ou mãe ou pai, ele não vai receber a dispensa. Ele não poderá pagar a multa, multa de que falam? Não tem multa e eles vão começar a deportação se ele dá entrada. Portanto, um caso não serve para todos. Por exemplo, se um filho aplica para o pai ou para a mãe, se os pais estiveram aqui durante vários tempo ilegal, não têm perdão. Não podem pagar a tal multa de perdão. Agora, não é só assim. Se o pai tinha entrado e ficou ilegal, mas nunca saiu, só ficou ilegal, 10 anos está ilegal, trabalhando ilegal, o filho aplica para ele, ele recebe. No problem, existe um perdão automático. Mas,
Se durante esses 10 anos que ele está aqui, ele saiu por um dia, foi para o Canadá, foi para o Brasil e voltou no próximo dia, agora ele tem esse problema. Agora ele tem esses 10 anos que ele não pode receber o green card e por facto que é o filho que está aplicando para ele, não tem dispensas. É sério? Enfim, muito mais teríamos para continuar a falar hoje sobre este assunto, mas chegamos ao fim do programa desta semana. Até a próxima semana. Na próxima semana vamos voltar de novo. Quando assim que está em casa já sabe que pode remeter as suas perguntas para o 973-210-7394 ou através do e-mail vocelei2@gmail.com. Já sabe que pode ver e rever este programa em vejatv.com ou também no YouTube. Para quem vive na Califórnia, pode ver no horário das 9h30, meia-noite e meia, na Costa Este. Tenha uma boa noite.